Radiestesia investigativa. Você que quer enveredar nesta área, em trabalhar em pessoas desaparecidas, eu costumo aqui dar 2 pontos de vista para quem vai trabalhar, se é interessante trabalhar. Em outro vídeo eu falo que é oneroso. O ideal, por quê? O ideal é a pessoa estar próximo da área que a pessoa foi desaparecida. Então, o problema começa assim. Se o rastresia está no estado e o desaparecido está no outro, olha o custo de deslocamento. Então, quem tem posse não vai ser problema. Vai depender da disponibilidade do rastreista. Quem não tem, como é que fica? Aí, vem aquele custo de gasolina, se for de carro, de ônibus ou de avião, hotel, comida, diária do profissional. E trabalhar lá, sabe-se lá quanto tempo, de acordo com cada caso. Em contrapartida, nessa questão, costumamos, se for uma questão de distância, de um estado para o outro do país, costuma-se trabalhar na questão de um gráfico de rastresia para que esta pessoa desaparecida possa vir aparecer de um jeito ou de outro, se estiver viva ou se estiver morta. Morta, no caso, o seu corpo vai ser encontrado de alguma forma, né? Então, trabalhando no caso aqui da desaparecida do Sul, eu e mais 2 pessoas estamos trabalhando ainda nesse caso, né, onde os 3 chegaram esotericamente, vamos dizer assim, em pontos importantes, que são, ela entrou num local, terreno baldio, e onde tinha água. Quer dizer, ali tem que saber, no caso, se havia uma cachoeira, rio, né? Mas o ideal, né? Cada um, evidentemente, deu o seu ponto de vista, do seu entendimento, na sua pesquisa dentro dos seus instrumentos. A rastresia deu um, né? A outra foi pelas cartas, enfim, né? Mas os 3 focaram o mesmo ponto. Então, trabalhando nisso, né? Vamos agora à questão curiosa, quem vai trabalhar com pessoas desaparecidas. Então já começa a pergunta por aí. Primeira análise. Por que uma pessoa desaparece? Aí a gente tem que fazer aquelas perguntas básicas, né? E outras mais profundas, mais reflexivas, né? Então, essas perguntas a gente deve colocar num gráfico branco e dentro de cada raio, né, fazer essas perguntas. Foi surto? A pessoa surtou? É uma possibilidade. Amnésia. De repente, ou sofre de amnésia, né? Ou dado momento aconteceu, né? O tipo Parkinson. Mas não vamos falar de Parkinson. Parkinson já é uma outra questão, mas pode se incluir também. Mas vamos trabalhar em cima de amnésia. A pessoa estava andando, de repente deu branco ali, esqueceu de tudo e não sabe onde está. Nessa linha, tá? Que seria a linha de uma pessoa ficar desorientada, né? Como ela entrou num terreno baldio e era uma questão de mata, de repente ficou desorientada que ponta está seguindo. Outra coisa curiosa, a pessoa saiu sem documento e sem um celular. É um fato curioso.
dar a entender que ela não queria ser achada. Isso nós vamos analisar. Rapto pode se concluir dentro do raio do gráfico, pesquisar o rapto. Um ritual de bruxaria, né? De repente, foi fazer uma caminhada, marcou encontro com alguém, né? E esse alguém levou para um local, no local onde havia, ela não sabia, um ritual de bruxaria. Ou, de repente, foi convidada para entrar num ritual, de repente ela estava querendo uma coisa, e essa coisa pessoal não estava acontecendo, ela, de repente, resolveu apelar para a bruxaria. Só que chegou lá, a coisa inverteu, né? Ela passou a ser vítima dessa bruxaria. Né? Então ela foi vítima dessa bruxaria. Vergonha de alguma coisa, de repente uma pessoa que teria não passado em vários concursos públicos, né? E foi reprovada e se sentiu vergonha, né? Então resolveu sumir da família, dos amigos, né? Porque cada cabeça pensa diferente, né? Pensa meio... E resolveu vagar. Isso tem muito a ver, eu vou contar lá na frente, quando o espírito... É uma coisa do espírito, tá? O espírito quer se isolar até morrer sozinho. Mas isso é um outro assunto mais para frente. Né? Suicídio também entraria nessa questão a se pendular. Problemas mentais, saber se a pessoa tinha ou passou a ter, se algum remédio que tomava, né, veio causar futuramente, como efeito colateral, bagunçou lá o cérebro dela. Né? Pode ter sido nessa caminhada, ter sido estuprada e seguido de morte. É uma questão a perguntar, né? De repente, como pode ter sido surtada, pode ter sido internada em algum hospital, em algum lugar. Né? De repente surtou, se escondeu em algum abrigo, se estiver viva. Está com outra pessoa, combinou com outra pessoa de sumir daquela cidade, daquele estado, até do país. Combinou com outra pessoa. E por quê? Eu vou mostrar no vídeo, o curioso, que essa caminhada que ela fez, né, no terreno baldio, onde que o pêndulo acusa ali, essa caminhada vai dar numa outra cidade, como se estivesse dividindo aquela cidade para ter sido um meio de fuga, para não deixar rastro, não saber quem ajudou, para não complicar outras pessoas, ou combinou com aquela pessoa né, ajudar a sumir do mapa, por alguma razão. É tudo uma questão de perguntar. Na minha pesquisa eu já tenho isso definido, mas apenas precisando, que é o ideal, por causa da distância, né, estar um sensitivo naquele lugar. Distante, perde-se muita energia, principalmente se estiver morta. Né? Então, o ideal é que um sensitivo esteja no local para pesquisar tudo isso. Um cachorro treinado para esse tipo de coisa, através do faro, ele conseguiu captar isso, mas só levou de um ponto a outro, nessa travessia que ela fez de uma cidade para outra dentro dessa mata, desse terreno baldio. Dali ele perdeu o contato, dando a entender que dali alguém o esperava, ela foi arrebatada, alguma coisa. Entra nessa pesquisa. É trabalhosa. Tá vendo como é complicado? Né? Outra questão que você pode botar nesse gráfico é algum desentendimento ou com a família, com o namorado. Né? Medo, conflitos, faz uma pessoa desaparecer. Né? Aflição. De repente a pessoa deu algum tipo de golpe e, dado o momento lá, foi uma oportunidade,
deu uma bobeira e resolveu fazer alguma coisa fora do caráter, aí depois caiu em si, se arrependeu, quis fugir para não passar essa vergonha, para não responder por esse ato, né? Um plano de vida diferente, de repente resolveu sumir por um plano de vida diferente. Estou falando, me referindo, se estiver viva. De repente ela fez um exame, deu uma notícia negativa de saúde, resolveu sumir para ou não fazer a família sofrer, ou ela também quis abreviar a vida para não sofrer. Hipótese, a perguntar, a pendular, né? O estado psicológico emocional também entra nessa questão. Violência interna, né? Ou violência com o namorado, ou violência com a família, com os amigos, até uma violência interior, né? Problema financeiro, tem que se perguntar nesse caso se tinha alguma, quis fugir, né? Não viu saída, achou melhor fugir para ficar em paz na cabeça, resolveu fazer uma caminhada para espairecer e de repente pode ter dado um surto. Pode ter acontecido mil coisas, embora a minha rastresia, junto com 2 colegas, apontou uma situação não relevante, né? A pessoa pode ter mania de perseguição, remédios que causam problemas mentais, né? E coisa espiritual, coisa do espírito, às vezes morrer sozinho. Então tudo entra nesse leque de pergunta. Como também, como teve uma questão de a possibilidade de ela ter atravessado, né, esse terreno baldio, né, essa mata e ter saído de uma outra cidade, existe a possibilidade de ela ter combinado alguma coisa com alguém e fugir. Porém, não deu como uma situação viva. Aí é que vem a questão a ser analisada. Então, veja bem, à distância, fazer essas perguntas, você encontra a resposta, mas não é a resposta que o cliente quer, os pais querem, o familiar quer. O familiar quer, na verdade, o quê? Ou a pessoa viva de volta, ou, na pior das hipóteses, o corpo, para acabar com essa angústia, né? Que é sofrido, doloroso para quem passa por isso. Então, eu aconselho, no caso aqui, nessa situação, que não for trabalhar lá na área, que seria o ideal, trabalhar com gráfico para trazer de volta, se estiver viva ou se estiver morta. Morta vai aparecer de alguma forma, como eu falei, né? Se for enterrada, né? Vai ter uma escavação, um cachorro vai começar a cavar, se for um local de obra, né? Vai ser achado na hora de for fazer lá os alicerces. Se for jogada dentro de um rio, esse rio vai levar para o mar vai aparecer, nem que seja numa outra cidade, vai aparecer, né? Ou alguém, né, vai sentir algum cheiro forte, alguma coisa vai fazer aparecer, né? Vai se descobrir e vai trazer essa pessoa, no caso o corpo, de volta. Aí seria o caso de assim a gente ficar ativando este gráfico para ajudar nesse tipo de coisa e ter solução, pelo menos de aparecer o corpo, de uma forma ou de outra. As outras questões mais para frente fica por conta já de polícia investigar. A gente, no caso aqui, faz a nossa parte em poder, pelo menos, mostrar alguma coisa concreta. Daí para frente, né? Então, vamos agora analisar fatos curiosos através de um vídeo onde se faz questionamentos, né? Vamos ver alguma novidade no que foi trazido aqui e vamos analisando caso a caso nesse... A área que pertence à Reserva Florestal Padre Balduino Rando
conta com 830 hectares e fica localizada ali. A polícia também trabalha com a hipótese de que a jovem não queria ser encontrada, já que ela saiu sem o celular e documentos. Mesmo assim, a principal linha de investigação é de que a Alessandra... Bom, então vimos que a polícia encontrou, né, indícios que realmente ela entrou no terreno baldio, numa mata. A rastresia aí confirmou, tranquilo. Vamos para outra questão aqui da reportagem. E foi até um local que sairia da mata. Isso não quer dizer que ela saiu da mata, porque ela também pode ter utilizado esse mesmo caminho para retornar à mata, né? Mas a gente tem também um local, uma trilha que ela teria traçado com a confirmação que ela esteve ali. A polícia também trabalha com a hipótese de que a jovem não queria ser encontrada, já que ela saiu sem o celular e documentos. Mesmo assim... É natural que essa expectativa venha diminuindo paulatinamente, juntamente com o cão de odor específico utilizado pelo Corpo de Bombeiros, que apontou uma possível saída dela da região da mata. A Polícia Civil arrecadou as imagens no entorno desse bairro onde o cão teria apontado a saída dela e não avistamos nenhuma câmera que tivesse captado as imagens com as vestimentas que ela estava usando no dia do desaparecimento. A mulher vestia calça e moletom preto e estava com o cabelo preso. Alessandra de la Torre, de 29 anos, saiu de casa por volta das 2h30 da tarde do sábado, dia 9. Preste atenção nesse vídeo. Fala que ela saiu sem documento e sem celular. Pela imagem, pelo tipo de roupa que ela usava, uma roupa esportiva, era coisa que ia realmente atrapalhar, ia ser um incômodo, né? Mas, às vezes, um surto espiritual ou uma programação do espírito que se dá pode levar a esse tipo de atitude. Logo mais para frente a gente vai ver no outro vídeo com uma outra pessoa que sumiu no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, nas mesmas condições, sem documento, sem celular, sem nada, foi adentrar no mesmo lugar, na mesma mata, no mesmo terreno baldio. Tá? Vamos continuar analisando. Todos os dias a Juliana vem até esta mata em busca do pai. Ela tenta entender o que aconteceu com o seu Antônio Oliveira, de 43 anos. Ele saiu de casa no sábado por volta das 2h da tarde e não voltou mais. Me deu um abraço, me deu um beijo. Foi nos fundos de casa, deixou o celular e desceu. Deixou a carteira, deixou a chave de casa, os documentos, tudo. E saiu sem rumo, assim, saiu sem nada, só com a roupa do corpo, que era uma camisa curta, uma calça jeans nesse frio que tá fazendo, né? Antônio foi flagrado pela câmera de monitoramento desta residência, que fica praticamente atrás da casa dele. Os familiares acreditam que ele não queria ser visto entrando na mata. Por isso, o homem fez a volta na quadra e veio até esta rua. Ele foi em direção àquele portão, só que estava cadeado. Por isso, pulou por cima. Aí nós temos um fato curioso, né? Que no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, duas pessoas tomaram a mesma atitude de sair para fazer uma caminhada e não levar documentos. Uma dá para entender, né? A menina, acredito mais pelo tipo de roupa que ia atrapalhar, né? E o senhor? O senhor deixou toda a documentação dentro do carro. Ali ele partiu da ideia de não ser localizado, reconhecido, coisa e tal, né? Tanto que ele deu a volta, né, por parte onde não tinha câmera e foi para trás de uma outra entrada da área e pular o portão. Então, todos esses aspectos a gente deve levar em conta. Curioso isso com uma pesquisa de rastresia, né? Embora seja uma linha
mais investigativa policial. Mas a gente chega a uma conclusão, uma única resposta, né, nesse caso, mesmo que a pessoa diga, pense no suicídio, mas que alguém encoste ela na parede e tenha uma conversa séria com ela, ela vai dizer, eu penso, mas eu não teria coragem de fazer isso, nunca. Vamos agora fazer aqui uma análise no campo espiritual. Vamos dizer que essa pessoa, ou uma ou outra, ou as duas, ou geralmente quando isso acontece, né, no caso que a pessoa quer desaparecer da família, e quando a pessoa desaparece, acontece alguma coisa no meio do caminho e morre, né? Então, dentro da espiritualidade, antes de encarnar, essas pessoas, vamos dizer assim, pediu para ter um desencarne longe da família, ou seja, quis morrer sozinha, ou quer morrer sozinha. É um pedido dela, é uma questão pessoal, para não trazer para o próprio espírito aquela dor, né, de choro, de velório, e deixar o tempo passar para diminuir essa emoção. Não a emoção forte do momento, mas para mais para frente, uma coisa assim de 1 ano e meio, 2 anos, vinha aparecer ou mais, né? E a pessoa, o espírito não sentia essa dor do familiar, porque por alguma razão espiritual ela não quis que o familiar participasse desse velório, dessa dor, não naquela intensidade. O espírito define: não quero viver mais com aquela família, quero ir embora, eu quero seguir meu caminho. Dá um surto, vamos dizer assim, espiritual. O senhor Antônio teria entrado, aonde o senhor Antônio teria largado alguns documentos e depois se dirigiu à saída, chegando na área de asfalto. A filha espalhou cartazes com a foto de Antônio. Os 2 casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo. Qualquer informação pode ser repassada para a Polícia Civil pelo número 0800 642 0121. Está vivo. No caso aí, né, que gera bastante perguntas, nessa linha que eu botei aqui para ser pesquisada desse desaparecimento, tem várias causas, né? A anestesia já deu o seu, vamos dizer assim, veredito, os 2 outros colegas também chegaram à mesma conclusão. Não vou comentar para não estragar a investigação, e também já é sabido, e só resta, nessa conclusão, o consolo para familiar, e no caso do radiestesista, trabalhar com um gráfico, né? Se percebe que ele tem 2 círculos e uma cruz, uma estrela no meio. Os 2 círculos vai fazer o quê? Aquilo, né? Trazer para o centro. Fazer buscar, seja onde for, de alguma forma, viva ou morta, né? Aquele espírito, aquele corpo para os familiares. Tem um detalhe, de acordo com o merecimento também do familiar. Às vezes o familiar tem que passar por essa dor no momento por aprendizado. Aí entra várias coisinhas também, como, sabe lá, se em outra vida eles não abandonaram um filho, uma filha, e causou dor? Será se o espírito, como falei, né, para não trazer essa dor tão grande, achou que morrendo longe, ou se afastando para viver sozinha, morrer sozinha, esquecer de tudo, começar uma vida nova, a dor seria menor para ambos? Principalmente no caso de morte? Bom, gente, aqui eu continuo fazendo o meu trabalho com esse gráfico e trabalho em cima para ativar esse gráfico para que essa pessoa possa reaparecer de uma forma ou de outra, como eu falei, se viva de algum momento e morta
né, através de uma localização, descoberta desse corpo, de alguma forma vai trazer. Para mim já seria um bom alívio para o familiar, né, sair essa eterna dúvida. Continuo com o meu trabalho aqui e votos para que isso seja selecionado. Eu não vou me preocupar aqui com o andar da investigação do porquê, mas sim de trazer. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Mais perguntas, né? Ajudar essa família, de uma forma ou de outra, trazer essa irmã de volta. Um abraço, até a próxima.